Capítulo 1627, Na Carne, Parte 1. Depois de muitas falhas, Lith decidiu fazer uma pequena pausa em seus experimentos e se concentrar em refinar ainda mais seu núcleo de mana. Eu nunca teria pensado que a forja seria tão exaustiva. Lith sentou-se de pernas cruzadas no tapete que cobria o chão de seu quarto, enquanto a energia mundial fluía através de seus 7 olhos a cada respiração que ele respirava. A técnica de aumento de mana de Menadion que Salaark nos ensinou aumenta muito nossa capacidade de mana, mas, ao mesmo tempo, coloca uma enorme pressão em nossos corpos. Ou pelo menos no meu, já que Solos é uma massa de energia. Para piorar as coisas, depois de dias trabalhando até os ossos, as rachaduras na minha força vital começaram a doer novamente. Não é de admirar que Menadion tenha morrido se ela correu para enfrentar seu inimigo logo após fundir Solos com a torre. Esse tipo de procedimento leva tanto o núcleo de mana quanto o corpo do mestre de forja ao seu limite máximo, a tal ponto que podem ser danificados permanentemente se não tomarmos cuidado. Preciso fortalecer meu núcleo e dar à minha força vital tempo para se recuperar antes de retomar minha prática de forja de cristal. Felizmente, aperto demoníaco me permite cuidar de ambos os problemas ao mesmo tempo. Aperto demoníaco foi a primeira habilidade de respiração que Lith desenvolveu para olhar abissal. Isso lhe permitiu dividir a energia mundial em seus componentes elementares e usar seus 7 olhos em vez de seu corpo para absorvê-la. O olho esmeralda absorveria a assinatura energética de Mogar e a substituiria pela de Lith, para que as energias elementares puras se transformassem em sua própria mana no momento em que penetrassem em sua força vital. Dessa forma, o núcleo de mana não ofereceria resistência à nova energia e a assimilaria mais rapidamente do que com uma técnica normal de respiração. Para sua surpresa, depois de experimentar aperto demoníaco pela primeira vez, Lee também descobriu que nada seria desperdiçado. O 7º componente da energia mundial, a essência de Mogar, nutriu seu corpo, tornando-o mais forte, maior e mais denso. Também reduziu a resistência que sua carne e sangue ofereciam a poderosos fluxos de mana, permitindo-lhe exercer um poder maior antes de sofrer abuso de mana. Eu sempre me perguntei por que alimentar-se da mana de outra pessoa causa envenenamento de mana, enquanto o desperto pode usar a acumulação sem esse problema. Lee pensou. É porque a essência de Mogar nunca atinge o núcleo de mana, mas é absorvida pelos nossos corpos, refinando-os com o tempo. Lee havia desenvolvido essa técnica quando trabalhava como ranger, mas na época ele não tinha dominação e suas tentativas falharam. Agora, porém, depois de abrir o 7º olho e ter aprendido, através dos documentos que encontrara em Urgamaka, como alterar sua técnica de respiração, ele finalmente conseguiu. A técnica de Lith era semelhante à habilidade de Morok de absorver energia elementar através de seus olhos, mas não tinha potencial ofensivo e exigia ter 7 olhos o tempo todo, tornando-o a única pessoa capaz de usar o olhar abissal dessa forma. Solos tentou e não conseguiu desenvolver uma técnica semelhante com dominação, mas faltava-lhe o traço esmeralda. Além disso, depois de estudar Lith com os olhos de Menadion, ela descobriu que os olhos de Lith eram uma espécie de órgão de mana, enquanto seu cabelo era apenas cabelo. Não possuindo tal habilidade de linhagem, ela não só era incapaz de absorver a energia do mundo dividido, mas também retornaria ao seu estado original no momento em que parasse de usar a dominação, tornando o punho demoníaco apenas uma perda de tempo e energia. Lith usou sua técnica de respiração até que seu estômago roncando lembrou da passagem do tempo. Droga, já é tão tarde. Lith olhou para seu relógio de bolso e percebeu que sua família estava esperando que ele tomasse café da manhã. Se eu não comer direito, sofrer mais alterações corporais me deixará mais fraco do que mais forte. Pior ainda, mamãe iria me importunar até meus ouvidos sangrarem. Solos, precisamos. Só então ele percebeu que havia algo errado com a torre. Antes de iniciar seu treinamento matinal, Lith percebeu claramente o sono tranquilo de Solos em um canto de sua mente. No entanto, agora esse espaço estava vazio. Ele não percebeu isso antes porque aperto demoníaco exigia o foco total de Lith.
Conjurar um fluxo constante de energia mundial que seus olhos desvendariam uma fração de segundo antes de absorvê-lo não era tarefa fácil para um iniciante. Enquanto uma técnica regular de acumulação absorvia a energia mundial apenas quando o desperto inspirava, o aperto demoníaco também funcionava enquanto Lita exalava, refinando seu corpo e núcleo sem parar. A desvantagem dessa técnica era que manter o ritmo respiratório constante e ao mesmo tempo coordenar os 7 olhos para evitar um desequilíbrio elementar exigia tanta concentração que Lita não notaria nada menos sutil do que um terremoto. Solos? Ele perguntou novamente, assustado com o silêncio prolongado. Lita conjurou os olhos e as mãos de Menadion, mas agora eram apenas pedaços de rocha encantados. Ele piscou para todos os andares da torre, descobrindo que funcionavam corretamente, mas não havia vestígios de Solos. Até os globos místicos que iluminavam as salas tornaram-se brancos e firmes. Isso não faz sentido, Lita pensou enquanto sua surpresa lentamente se transformava em medo e depois em pânico. Não consigo mais sentir Solos em minha cabeça, nem encontrar nenhum vestígio dela na torre. Passei tempo suficiente aqui para entender como ela se sente apenas observando as luzes. Normalmente, sua cor e intensidade variam de acordo com seu humor, mesmo quando Solos dorme. Agora, em vez disso, tudo parece uma máquina fria e sem coração. Solos, me responda, caramba! Lita gritou a plenos pulmões enquanto subia e descia as escadas para encontrar qualquer evidência que pudesse explicar seu desaparecimento. E se ela estiver morta? O pensamento não fazia sentido, mas sua mente se recusava a funcionar corretamente. Lita tirou seu amuleto de comunicação do bolso e só quando viu que a runa de Solos ainda estava lá é que suspirou de alívio. Infelizmente, também não estava disponível porque seu amuleto estava no espaço dimensional. Não tenho ideia do que está acontecendo, mas pelo menos ela está bem. Antes de assustar todo mundo e pedir ajuda à vovó, é melhor verificar se Solos me deixou um bilhete ou algo assim. Lita disparou até a mesa da sala de jantar sem perceber o quão absurda era a ideia. Depois de encontrá-lo vazio como o resto da torre, ele foi até o quarto de Solos, onde encontrou a resposta chocante para todas as suas perguntas. Sua cama estava desfeita com os lençóis jogados de lado junto com diversas peças de roupa. A sala estava bagunçada, como se uma luta violenta tivesse acontecido ali. No entanto, no colchão à sua frente estava uma mulher pequena e bonita de 20 e poucos anos, com cerca de 1,54 metros, 5,1, de altura. Ela usava uma camisola sem mangas na altura dos joelhos, que deixava expostas suas pernas delgadas. Seus longos cabelos cobriam seu corpo quase até os calcanhares e eram listrados de prata, laranja, preto, vermelho, azul e amarelo por toda parte, dando a impressão de que ela usava um arco-íris como cobertor. Em meio às mechas coloridas, havia mechas castanhas tão claras que seu cabelo brilhava como ouro polido no momento em que Lita acendeu as luzes. Capítulo 1628, Na Carne, Parte 2. Solos. Você está bem? Lita perguntou enquanto cutucava ela com o dedo. Sua pele rosada estava mais macia do que seu corpo energético jamais havia sido e era quente ao toque. Eu só estou cansado. Ela respondeu enquanto procurava um lençol para cobrir os olhos e usava o travesseiro quando falhou. Não sei porquê, mas não me sinto bem mesmo depois de dormir a noite toda. Você pode, por favor, sair e me deixar dormir? Lita ficou tão aliviado e ainda tão chocado ao ver Solos de volta ao seu corpo humano que ficou ali sem palavras. Ela apagou as luzes com um grunhido, mas ele as acendeu novamente e afastou o travesseiro e o cabelo para olhar seu rosto. Eu entendo que você não pode forjar sem mim, mas trabalhamos duro por dias. Eu mereço um pouco de descanso. Ela disse com um gemido. Depois de alguns segundos sem resposta e a luz cruel ainda machucando seus olhos, Solos decidiu que já bastava. Ok. Explique-me qual é o problema antes que eu te teleporto no meio do nada. Só então ela percebeu que sua mente estava em silêncio. Normalmente, quando estavam tão próximos, precisariam de pura força de vontade para não ouvir os pensamentos mais íntimos um do outro.
Suas mentes se fundiram a tal ponto que Lit e Solos muitas vezes se perguntavam onde terminava um e começava o outro. Ou pelo menos assim foi. Solos arregalou os olhos de surpresa e percebeu a expressão chocada no rosto de Lit. Ela ativou seu link com a torre para verificar ameaças e a identidade do intruso, mas seu comando telepático caiu em ouvidos surdos. Ela então pulou da cama, estendendo o braço para tocá-lo e se certificar de que a coisa à sua frente era realmente Lit e não alguém apenas usando o rosto dele que havia usado uma versão mais poderosa do Clean Slat nela. No entanto, em vez de se levantar e pregar o intruso contra a parede, seu impulso fez Solos cair no chão. Ela tentou se levantar, mas depois de sua mente, seu corpo também se recusou a obedecer. Solos tentou flutuar, mas sua mana estava seca. Ela gritou de pânico, recorrendo à primeira magia para se defender do sósia que havia entrado em seu quarto, mas nada aconteceu. Pela primeira vez desde que tinha memória, ela não conseguia sentir a mana em seu corpo, nem ativar nenhum de seus sentidos místicos. Você está machucado. A coisa que se parecia com Lit, mas não poderia ser ele, disse com tanta ternura na voz que por um momento Solos pensou que ainda estava sonhando. Ele gentilmente a levantou do chão como uma princesa, mas a sensação de suas mãos em suas pernas enquanto a camisola deslizava em direção à sua parte inferior assustou Solos o suficiente para tirá-la do choque. Solos lutou e chutou com toda a força que conseguiu reunir, fazendo o pervertido bater contra uma parede como uma bala de canhão. Você está louco. Ele disse com uma voz surpresa. Eu estava tentando ajudar. Sim, para ajudar a si mesmo. Ela respondeu. Você não pode me enganar, idiota. No momento em que Lit voltar, ele vai te matar tão lentamente que você vai esquecer como é não sentir dor e desta vez vou ajudá-lo. Eu sou o Lit. O idiota até se transformou em uma imitação bastante precisa de uma Tiamat enquanto ela rastejava no chão para fugir dele. Eu pensei que ter seu corpo de volta tão de repente te deixaria feliz, não perturbado. Que porra você está falando, gá, pela minha mãe? Solos olhou para a pele rosada de seus braços, de suas pernas, e então acariciou os próprios cabelos atordoada. Isso deve ser um truque. Se você realmente é Lit, então o que aconteceu com nossa ligação mental? A última vez que assumi minha forma humana, nosso vínculo não se rompeu. É por isso que perguntei se você estava bem antes. Lit disse. Estava tudo bem quando acordei de madrugada para praticar aperto demoníaco, mas quando percebi que era hora do café da manhã, você não estava mais em minha mente. Solos olhou para o impostor que ainda não havia se aproximado dela novamente, tentando recuperar a calma. Se você realmente é Lit, então me diga algo que só ele sabe. Eu nasci na Terra como Derek McCoy. Meu irmão Carlo foi morto e eu ressuscitei no corpo de um alienígena antes de possuir Lit como uma abominação marionetista. Ele respondeu em inglês. Bons deuses. Solos congelou por um segundo antes de suspirar de alívio. É você mesmo. Desculpe pelo chute. Sim, sou eu. Lit respondeu como uma zombaria. O mesmo cara que pegou sua pedra quando tinha 4 anos, que já viu sua aparência real em Kogaluga e que agora está com várias costelas quebradas. Posso colocar você na cama agora ou você prefere ficar no chão? Cama, por favor. Ela se sentiu aliviada ao ouvir sua voz irritada que ela reconheceria entre milhares. Somente quando Lit estava realmente chateado é que seu sotaque terrestre ressurgiu novamente. Ela estendeu os braços para ele quando Lit se ajoelhou, ela o abraçou com tanta força que ele gemeu de dor. Por favor, minhas costelas ainda estão cicatrizando e você é muito mais pesado do que parece, baixinho. Ele disse enquanto ainda estava sentado no chão e devolvia o abraço dela. Que cor são meus olhos? Ela perguntou, com medo de ouvir a palavra dourado. Castanho claro, mas não tanto quanto o seu cabelo. Você pode sentir isso também. Solos moveu a mão sobre o peito dela, onde seu coração batia forte. Sim. Seu seio é incrível, mas também é muito estranho. Eu quis dizer meu batimento cardíaco. Solos ficou vermelho como uma beterraba quando ela o empurrou e o mandou bater contra sua cama. Minha cabeça.
Lee choramingou enquanto massageava a parte que havia esmagado uma das colunas da cama. Se você não quer minha ajuda, é só dizer. Você arruinou esse momento para mim, idiota. Você, espere um segundo. Porque as luzes ainda estão amarelas e porque não tenho mana. O que diabos aconteceu com nosso link mental? Nada disso aconteceu em Kogaluga. Solos estava tão acostumada com a torre mudando de acordo com cada pensamento dela que o choque a lembrou de sua situação atual. Eu não faço ideia. Lit disse enquanto curava seu novo fermento também. Talvez seja porque naquela época você não tinha torre. Quero dizer, toda a energia do sol proibido foi canalizada em seu corpo humano, enquanto agora o geyser de mana também tem que sustentar a torre. Se isso funcionar como um avanço, então você está esgotado. Se eu estiver certo, seu núcleo de mana ainda está vazio e precisa de tempo para recarregar. Isso explicaria tudo. Solos ponderou. Ainda posso operar as funções básicas da torre porque ela faz parte de mim, mas estou no modo de segurança, então estou desligado da nossa ligação mental e das luzes para economizar energia. Eu tenho sua permissão para levantá-lo ou você quer chutar minha bunda mais um pouco? Lee perguntou. Continua no próximo vídeo.